Eu vou te deixar por dentro das últimas notícias do Atlético. Você, torcedor do Galão da Massa, né? Que tá animado depois do jogo contra o Milionários. Um astral muito legal pro torcedor. O atleticano gostou do que viu. O Eduardo Cudê também. O treinador elogiou bastante o time do Atlético. Mas, pro compromisso de domingo, será sim um time alternativo. Ele já adiantou essa situação e fica a pergunta de qual time será esse. Ô Romano, eu quero lembrar, e aqui nós temos que fazer justiça ao Eduardo Cudê, que sempre que ele colocou um time alternativo, volta e meia ele puxa alguém desse time que foi bem, jogando ali entre os reservas. Deu conta do recado? Aparece no time principal. Você pode colocar aí o Saravia, o Maurício Lemos, zagueiro uruguaio, ambos apareceram naquele time alternativo contra o América. Foram muito bem e não saíram mais. Titulares do Atlético hoje, o argentino Saravia e também o Maurício Lemos. Quer dizer, ele vai dando oportunidades e a turma vai agarrando. O Otávio, grande jogo do Otávio na quarta-feira, vai ser reforço do Atlético domingo, vai jogar lá em São João del Rei. O Otávio, então, pode ser mais uma chance para ele aparecer bem no time do Atlético, quem sabe brigar por uma vaga no time titular. Mas o Cudê tem feito essa justiça, coloca o time alternativo, se vai bem, quem se destaca acaba também aparecendo entre os titulares no time principal. Ou tendo mais sequência, mais minutos, né? No segundo tempo, entrando mais. Ele tem aproveitado bastante o Johan, por exemplo, tá gostando do desempenho do Johan, vai se tornando aí quase que um 12º jogador, entra em quase todas as partidas com o time principal. Mas para domingo deve estar entre os titulares, o Johan nesse time alternativo do Atlético. Os jogadores chegaram da Colômbia ontem pela manhã, houve um treinamento na cidade do Galo, jogadores liberados e voltando às atividades hoje, agora na parte da tarde. Aliás, alguns jogadores terminando aquele almoço, né, ouvindo a Itatiaia, nos assistindo no YouTube, para daqui a pouquinho pegar o carro e rumo à cidade do Galo. E aí, como eu disse, em manchete, Romano, o Eduardo Cudê acertando detalhes desse time do Atlético, mas certamente um time muito forte para o compromisso contra o Atlético. Pergunto a você, Romano, sobre essa política do Eduardo Cudê, ao meu ver, muito correta, né? Vai dando oportunidade para todo mundo. Ninguém pode reclamar do Cudê dizendo que não teve chance. Ele está colocando todo mundo, até o Natan, o pescador, né, que estava fora dos planos, totalmente encostado, mostrou serviço no treinamento e voltou a ser utilizado e pode aparecer, quem sabe, pelo menos com opção de banco para o compromisso de domingo em São João del Rei. Ninguém pode reclamar de falta de oportunidade nesse elenco do Galo, né, Romano? E tem um outro detalhe, né? A gente fica cobrando, às vezes, de treinador que ele precisa deixar o time homogêneo, todo mundo treinando, para, caso necessite, o jogador esteja à disposição. No caso do Eduardo Cudê ou Edu Panzi, é uma situação de que é o seguinte, tô te botando para jogar, você tem que mostrar serviço, a qualquer momento eu posso te usar, quer dizer, é uma situação de que o jogador tem que ficar alerta o tempo inteiro. Romano, um abraço, bom dia. Todo mundo tem que ficar à disposição e brigar por uma posição entre os titulares, né? Tá todo mundo nessa briga, todo mundo quer jogar os principais jogos, quer entrar em campo como titular numa Libertadores, não só no Campeonato Estadual, e todo jogador sabe disso. E o Thiago tocou num ponto interessante, né, de alguns atletas que tiveram oportunidade na equipe reserva, fizeram um grande jogo e seguiram como titulares. Os dois que estrearam contra o América, o Lemos e o Saravia, que foram pedidos do Cudê, já chegam com um cartaz um pouco diferente, né, e foram bem e seguiram entre os titulares. A gente já viu o Pedrinho sendo titular e no último jogo foi reserva, entrou o Otávio. Assim, eu gostei muito da formação contra o Milionários, Otávio e Alan, mas não sei se vai ser algo que o Atlético vai usar mais vezes, principalmente quando tiver que ser protagonista no jogo, propor o jogo. Foi um time muito consistente, foi um jogo, uma escalação muito inteligente. O Atlético pensou na formação muito mais em tirar o que o adversário tinha de força do que colocar sua ideia em campo, e deu muito certo. O Milionários é um time que é muito forte no jogo pelo lado do campo, atrai o adversário para a marcação do lado do campo e afunila. O Atlético tirou isso deles, tornou o adversário um adversário encaixotado. Em compensação, o Atlético foi um time
menos criativo. Um time que, para criar, precisou da bola mais longa, e foi uma estratégia também. Quem viu os jogos do Milionários essa temporada sabia que uma bola longa nas costas da defesa poderia ser um ótimo artifício. O Atlético utilizou isso muito bem, fez o gol assim, poderia ter feito outros, mas para jogar como protagonista, até mesmo nesse jogo contra o Atlético, o próximo jogo no meio de semana para a Libertadores, não acredito muito em Otávio e Alan juntos. Mas para São João del Rei, talvez uma repetição daquele Atlético que jogou contra o Democrata de Valadares, ou um time muito próximo, muito parecido. Não descarto também o Cudê utilizar um ou outro titular, dependendo da questão física. Você acha que vai ser mais ou menos parecido com o que disse o Edu? Ou algum jogador que tenha atuado criou uma possibilidade para esse jogo de domingo? Léo, bom dia. Bom dia, Romano. Agora oficialmente, né? Depois que eu já falei no sorteio. Bom dia a todos. Eu acho que deve ser o time que jogou contra o Democrata. Nenhum jogador, tirando estes, né? Alguém apareceu de diferente nesse grupo do Cudê ainda. E o Atlético, com o seu time reserva, conforme jogou contra o Democrata, o Atlético em muitas condições de fazer um bom resultado, de fazer um bom jogo em São João del Rei. Até mesmo porque este time reserva do Atlético não esteve bem nas suas primeiras aparições, mas também está evoluindo. O Atlético está todo evoluindo. E o jogo contra o Democrata, o Atlético é mais time, é um jogo de mata-mata, é um jogo com uma pegada diferente, mas a qualidade que o Atlético tem no elenco é o suficiente para poder encarar o Atlético em São João del Rei, voltar com um bom resultado, se possível já vencer, para já encaminhar e ter mais tranquilidade no jogo de volta. Mas é lógico, Romano, que com todo o respeito ao Atlético, a cabeça do Atlético está na Libertadores, né? É o jogo de volta, vale e vale muito, e na pior das hipóteses, se tem um revés jogando em São João, o Atlético bota o time titular na volta para poder decidir, se tiver que fazer mais gols, o que eu, com toda sinceridade, eu não acho que vai acontecer. Espero um jogo mais truncado, um Atlético que vai valorizar muito a posse de bola, como foi em Valadares, só que vai ter um adversário que tem mais qualidade do que tinha a Pantera.